capacidade de administrar as próprias emoções e de se relacionar bem no ambiente do trabalho são habilidades cada vez mais valorizadas na atuação profissional. O conceito de inteligência emocional ganhou espaço no mundo do trabalho com o escritor norte-americano Daniel Goleman, que utiliza 5 capacidades para definir quem tem inteligência emocional: autoconhecimento, controle emocional, automotivação, reconhecer as emoções dos outros e o relacionamento interpessoal. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe conosco através do Facebook /Viva Voz Univale, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale, e também mande sugestões de pauta vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo. E para conversar com a gente hoje, nosso convidado é o professor do curso de Direito, professor, na verdade, do programa de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas, professor Josemar Soares, que está aqui com a gente já, e a gente agradece a participação, professor. Agradeço a Lisa, a Joni, por a condução desse programa, que é um programa que faz um trabalho de civilização e desenvolvimento, orientação e informação. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pela Rádio Univale. Esse programa que traz um tipo de cultura diferenciada para a nossa comunidade. Professor, bom, de que forma a inteligência emocional, esse conceito que entrou, eu não sei até que ponto as pessoas realmente entendem o que ele significa, né? De que forma a inteligência emocional pode impactar na carreira profissional de uma pessoa? Então, eu acabei fazendo muitos estudos sobre o papel das emoções na vida humana. Se nós entendermos que o ser humano tem coração, tem fígado, tem sangue, tem tantas dimensões e todas elas estão para nos ajudar, as emoções certamente também estão para nos ajudar. Mas nem sempre a gente conhece elas o suficiente, entende elas de modo adequado, para então, a partir das emoções, poder identificar o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com as outras pessoas e que ação tomar diante daquilo. Então, inteligência emocional passa por essa dimensão, ou seja, conhecer as minhas emoções, conhecer quando que elas me ajudam, quando que elas me atrapalham e começar a observar isso também nas outras pessoas, porque assim eu consigo ser mais ético, consigo ter mais resultado, consigo me conduzir como pessoa de um modo mais feliz. Evito alguns conflitos, consigo resolver alguns conflitos e transitar pela existência de um modo mais realizado. Então, ter essa inteligência, essa capacidade de percepção das próprias emoções, de como que elas são ativadas, quais são os gatilhos que ativam a minha raiva, a minha ira, porque senão depois isso se torna um processo que, de fato, eu não conseguindo mais administrar, vou ter que ir até a medicina, vou ter que ir até outros recursos. Por quê? Porque no início da minha vida, em um determinado momento, quando eu era jovem, ou quando eu era adolescente, ou quando tive alguns problemas, eu não entendi esses processos e eles depois se tornaram tão intensos que eu não administro mais e consome a minha existência. E eu depois tenho uma série de emoções, de sentimentos que me arrasam, que me machucam e que fazem também um processo, às vezes até perverso na relação com o outro. E, professor, o que te motivou a estudar sobre inteligência emocional? Eu comecei a observar que, como pesquisador, como professor, como alguém que procura conviver adequadamente com os próprios objetivos, com os próprios sonhos, eu comecei a observar que as minhas emoções, algumas delas me ajudavam muito. Por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito na minha vida foi a paixão pela docência. Sempre fui uma pessoa apaixonada pelo processo de ensino-aprendizagem. Então, para mim, trabalhar 68 horas aulas, que antigamente podia, hoje não pode mais de jeito nenhum, né? Para mim era uma alegria. Eu parava de dar aula sábado às 5 horas da tarde nos emergenciais e eu era feliz, eu era apaixonado por aquilo ali. Então são emoções que você vive e te traz um resultado, te traz uma completude. Mas também existem alguns tipos de emoções que são provocadas
como, por exemplo, um tipo de nostalgia, um tipo de saudade, um tipo de insegurança, aquilo vai borbulhando dentro da gente e a gente não enfrenta algumas coisas, não vai algumas coisas. Eu já vi, por exemplo, pessoas travarem, né? Terem um branco. Por quê? Porque foi começando um tipo de emoção, a pessoa não administrou, não sabia lidar com aquilo e ela entrou num prejuízo enorme. Então, isso primeiro foi por uma questão pessoal. Estudei filosofia clínica, estudei psicanálise, notei que precisava me conhecer melhor, fiz muito tempo um processo de autoconhecimento e fui vendo como eu me tornei uma pessoa com mais competência existencial. Então, primeiro foi em primeira pessoa, foi para mim. Depois eu comecei a observar que isso poderia ajudar outras pessoas. Então, fiz curso de coaching, comecei um trabalho de orientação pessoal em algumas empresas em São Paulo e também em Santa Catarina, mas mais em São Paulo. E depois comecei a ver que isso poderia servir, poderia auxiliar. E, claro, como a minha carreira é de professor, criamos uma série de cursos e começamos a fazer isso dentro das empresas, que hoje tem uma grande necessidade pela exigência do resultado, pela exigência das metas, pela necessidade de conseguir se sustentar num mercado que cada vez mais não se sabe muito bem como é que vai girar, né? Nós temos aí empresas que há pouco tempo o dólar a 2,70, agora o dólar a 4, então tu vê, são empresas que as pessoas entram em pânico, vai ser todo mundo demitido? E como é que as pessoas que decidem as estratégias para manter os empregos, para manter a produtividade, as pessoas têm que tomar decisões rápidas de mudança de mercado, de estratégia, de tecnologia. Então, sem uma condição emocional adequada, as pessoas colocariam em risco a ideia de trabalho. Né? Então, eu comecei a ver que era muito importante também levar esse tipo de conhecimento para as organizações. Professor Josemar, bom, você vai ministrar uma palestra sobre carreira e inteligência emocional. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a proposta de abordagem dessa palestra. Então, na verdade, a gente vai fazer 2 cursos. Um curso mais específico para jovens em torno de 17 a 30 anos, que são pessoas com quem eu já trabalho, com coaching individual. Comecei já há muito tempo fazer esse tipo de trabalho de formação de jovens, inclusive dentro da universidade, através de um grupo de pesquisa que a gente tinha aqui, que se chamava Paideia, ainda trabalha e tem pesquisa e extensão. Então, são em torno de 20 anos trabalhando com jovens e a gente começou a ter uma expertise em orientação de carreira já ali. E tem um interesse muito grande por esse período, que estudando a gente sabe que o período mais difícil da vida é de fato dos 14 aos 24, porque eu saio de uma lógica do meu clã familiar, do meu grupo de amigos da escola, da universidade, e entro numa lógica muito mais complexa, onde as regras não estão bem definidas, onde as coisas são difíceis realmente. Então, a vida para o jovem é muito difícil, só que ele não demonstra, a sociedade vai enganando, ou seja, tem muitos dilemas que, o que acontece? O indivíduo não tem clareza naquele momento, quando vê deu 30, deu 40 anos, e aí vem os sofrimentos, as dificuldades, e porque não fez de modo econômico aquilo que depois poderia possibilitar uma vida mais sustentável emocionalmente, financeiramente, inclusive em termos de estrutura familiar e tudo mais. Então nós resolvemos fazer um trabalho especificamente sobre isso, sobre orientação de jovens, de carreira, para um público das pessoas que estão ainda definindo sua carreira. Nós já temos definido dia 2 de abril, a gente vai fazer isso na sede da empresa que é na frente do Hospital do Coração, aqui em Balneário Camboriú. Então já tem algumas pessoas confirmadas, pessoas de São Paulo, com 17 anos, da 4ª geração de um grupo de 50 anos, por exemplo. O seu bisavô criou o negócio, os seus avós ainda estão trabalhando aí com 60, 70 anos, mas estão passando para os pais, e esses jovens de 17, 18 anos têm lá os seus dilemas. Eu vou entrar dentro desse grupo econômico para trabalhar? Eu vou ser obrigado a entrar, né? Exatamente. Eu vou fazer a minha carreira, vou fazer outra coisa, né? Então, é difícil também para essas pessoas. Eu vou fazer uma carreira, eu tenho um outro grupo que eu atendo que as pessoas fizeram a sua carreira e sofrem e tal, e aquele negócio precisando de um sucessor, e a pessoa às vezes sofre, não, mas eu não quero, mas às vezes eu quero. Então, tudo isso a gente vai estar abordando. Tem pessoas que estão encarreiradas já com 24 anos. O cara com 24 anos formado já é gerente de uma equipe grande, com uma indústria. Que competências ter para se manter assim? E aquelas pessoas recém-formadas também que dizem, pois é, mas e agora? O que eu faço? Eu abro um negócio?
eu entro num outro negócio, os que estão dentro da faculdade. Afinal de contas, o que eu tenho de competência que depois, me formando, eu vou ter um êxito no meu trabalho? Né? Porque a gente tem... Então, nós vamos estar abordando mais isso. E aonde que os jovens perdem mais tempo e foco, ou seja, quais são os empecilhos para uma construção juvenil adequada? Né? Ou seja, aonde que a gente tem observado? Hoje, por exemplo, atendi uma pessoa no coaching individual de orientação de carreira, pessoa totalmente dolorida, Josemar. Eu saía, eu numa reunião com clientes internacionais, às vezes eu saía para ir chorar no banheiro, porque estava tomado por algumas emoções. Então, são pessoas que... Esse período se é muito inexperiente em alguns aspectos. E as pessoas sofrem muito e daí não querem contar, querem sofrer sozinho. Então, a gente vai também orientar aonde que os jovens perdem mais tempo e criam mais problema que depois aquilo pode se tornar. Eu tive um caso de uma pessoa que num período juvenil, tudo era fácil, enfim, o cara fez lá um tipo de brincadeira com um amigo que virou um processo penal que até hoje o cara responde, tem aquele problema e tal, e era uma brincadeira, vamos roubar uns cheques do teu avô aí pra gente gastar, né? E depois não foi ele, não foi o neto, foi só o cara, e aí virou um grande problema. Então, tem uma série de coisas que a gente pode identificar e auxilia muito na questão da formação de jovens. O outro curso, que é dia 11 e 12, especificamente sobre... E vamos estar falando neste jovem sobre as questões emocionais muito. Mas também vamos falar no dia 11 e 12 sobre as questões especificamente de inteligência emocional e resultado. Já é um curso mais encorpado para quem realmente quer dar resultado, para quem quer melhorar a sua qualidade na vida pessoal e na vida profissional, porque também é uma coisa muito importante. A gente tem aí essa coisa, mas esquece as tuas coisas de casa, agora nós estamos trabalhando. Não tem como a médio e longo prazo. Nós precisamos ter uma vida em geral adequada, em geral. Então, como fazer com que essas realidades privadas e públicas estejam organizadas emocionalmente? Porque senão o que acontece que a gente vê muito? A pessoa não consegue lidar com algumas coisas no trabalho, chega em casa e faz uma série de confusão em casa. E aí depois esses dois ambientes se retroalimentam. Né? E aí o indivíduo com o tempo entra num desgaste e aí nós temos, outro dia alguém me ligou, inclusive o professor Josemar, o volume de suicídios. Sim, as pessoas entendem que é só entrar na vida e vai dar tudo certo? Não. O ser humano precisa se desenvolver, precisa se formar, precisa se entender para poder ter êxito. A vida contemporânea tem muitos estímulos para o bem, mas muitos estímulos também para o mal. É muito estímulo. O indivíduo é muito estimulado. Então, para perder a estrada da realização humana, da construção de um dia adequado, de uma vida adequada, é muito fácil. E aí o indivíduo se sente, às vezes, impotente para retomar, para recomeçar, e diz, olha, é muito difícil, é muito doloroso, não vale a pena. E aí nós temos esses problemas de suicídio direto ou indireto, enfim, tem uma série de problemas que acabam acontecendo. Professor, a inteligência emocional ela envolve uma série de estudos, Sim. Mas ela pode ser definida? Olha, nós temos, no nosso programa de formação, a gente entende inteligência emocional como uma competência que o indivíduo desenvolve, tendo em vista o quê? A identificação da realidade. O primeiro ponto para uma pessoa ser inteligente emocionalmente é ele conseguir perceber o que existe aqui agora. O que existe aqui? Seja, porque às vezes a nossa raiva não deixa a gente ver. O nosso medo, a nossa infantilidade não deixa a gente perceber a realidade. Então, ser inteligente emocionalmente é conseguir fazer com que os meus medos, os meus desejos, as minhas ansiedades não me distraiam para me colher a realidade. Porque eu colhendo a realidade já é o primeiro passo para me conseguir ter uma ação adequada. Então, como ter... Às vezes as pessoas dizem assim, respira 3 vezes ou 5 vezes, conta até 100. Para que é esse gesto? Para que é esse gesto? Para o indivíduo conseguir neutralizar o efeito das emoções na captura da realidade. Então, o primeiro ponto da inteligência emocional é para que o indivíduo consiga ser mais epistêmico, conseguir identificar o que está acontecendo aqui. E aí, porque ele sabendo o que está acontecendo de modo direto, se ele tiver um equilíbrio emocional, ele já vê o que tem que ser feito.
E aí ele consegue resolver. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é conseguir identificar a realidade. Feito isso, que ação tomar tendo em vista essa circunstância? Isso a gente vai deixar para falar depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com o professor Josemar. O tema é inteligência emocional, carreira, enfim, várias dicas interessantes depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com o professor Josemar Soares, do programa de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas aqui da Univale. Bom, então nós estávamos conversando aqui no intervalo que eu tive uma experiência na minha vida. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz parte do programa Jovem Aprendiz, que funciona assim: você faz o curso no Senac, eu fazia, e também trabalhava na empresa, no Grupo Zanardo. Esse curso era de serviços administrativos. E aí é um ótimo exemplo, né, de como você pode ser inserido no mercado de trabalho. Então, professor, você acha que o programa Jovem Aprendiz, ele é um bom exemplo de programa para preparação de jovens? A minha percepção sobre a questão do trabalho, eu tenho um amor muito grande pelo trabalho, entendo que o trabalho é um dos modos de elaboração do mundo, não só o trabalho, né, ganhar o seu salário, enfim, fazer a sua vida e tal, mas a elaboração do mundo. O jovem aprendiz, no meu entendimento, é altamente civilizador. Primeiro passo, por quê? Nós temos uma sociedade que cada vez menos as pessoas querem dar conta do que é necessário. Arrumar sua casa, arrumar seu quarto, fazer uma comida, são condições essenciais da vida humana, né? E nós hoje dizemos o seguinte: não, ele está estudando, então ele não precisa fazer nada. Ele tirou as notas boas, então ele não precisa arrumar nada. E nós fazemos o quê? Nós fazemos uma formação, e esse é um problema gravíssimo no mundo, gravíssimo, intelectualizada. Nós temos hoje cada vez mais pessoas altamente intelectualizadas que não dão conta do mínimo existencial da sua vida. Não dão conta. Ou seja, não tem senso de realidade, uma fantasia só. Então, aí, hoje uma criança com 8 anos começa a conversar, parece que é uma pessoa que tem condições de defender uma tese de doutorado, conceitos, argumentação, lógica no que fala, se posiciona, só que ele não serve para o prato. Ele não arruma a sua cama. Ele não faz as pequenas tarefas do mundo dele, que diz respeito a ele. Ele não faz por quê? Porque ele está estudando. Então, estudar hoje virou... ele está fazendo faculdade. Imagina, ele pode deixar o prato em qualquer lugar da casa. Ou seja, nós criamos uma sociedade intelectualista, que se o indivíduo estiver lendo, produzindo, fazendo prova, passando no colégio, ele pode deixar toda a sua existência bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Pode bater carro, pode dar PT em carro, pode fazer confusão no final de semana, porque afinal de contas, tadinho, estudou a semana inteira. Então, altamente intelectualista. O que a gente vê com esse programa Jovem Aprendiz? O indivíduo chega lá, tem responsabilidade, tem horário, ele precisa dar bom dia, que é uma coisa que hoje a gente vê, que eu chego na sala dela para dar aula, tu diz bom dia, as pessoas não dão bom dia. Tu passa por uma pessoa na rua, então ele tem que dar bom dia, ele tem que começar uma coisa e terminar, que hoje é um grande problema. As pessoas, eu já fiz, eu já mandei o e-mail, já entreguei e tal, mas não termina as coisas, não completa, não vê o todo daquela atividade. Tu chega ali, tu tem que se relacionar com colegas, pessoas mais velhas, pessoas da mesma idade, você tem que prestar um serviço, você tem que entregar, você tem que entender o que a pessoa quer, então desenvolve a comunicação, a interação, gestão de tempo, organização, você consegue tentar se esforçar para entender o outro, que é uma coisa importantíssima. Então eu vejo esse tipo de projeto e já fiz alguns trabalhos com um jovem aprendiz em Florianópolis, com o grupo Tractebel. A gente fez um trabalho de formação tanto com os jovens como com os tutores, que é muito importante também os tutores. Vejo que já vai criando na pessoa a realidade do trabalho, de se organizar, de se sustentar. Eu hoje, num grupo, estou fazendo um trabalho e pediram para mim conversar com uma menina de 14 anos e de 13, que eles dizem: eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Ou seja, os jovens querem fazer algumas coisas. Se nós, como sociedade, se não cuidamos, nós queremos que ele se intelectualize, que ele tenha MBA, que ele tenha pós-graduação, que ele tenha intercâmbio, mas fica uma falha ali, muito grande de formação, que é do senso do agora, das pessoas, de completar, de terminar, de fazer todo dia, não só de vez em quando dá ibope.
Perfeito. Professor, eu acho que você pode até falar um pouquinho sobre as escolhas que o mercado de trabalho faz. Quem contrata um profissional acaba levando em conta outros critérios que não apenas o da intelectualidade, que é o que você tem mencionado até agora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes o jovem acha que não, só saber aquela habilidade específica técnica vai resolver. Mas do ponto de vista de quem está contratando, qual é o critério? Uma das coisas que a gente tem, na nossa empresa, a gente também trabalha com recrutamento e seleção. E eu sempre incentivo muito a contratação de jovens. Outro dia um cliente me ligou: Josemar, eu estou aqui com uma pessoa de 38 anos e uma pessoa de 22, tendo em vista o perfil dele, da empresa dele, do modo com que ele trabalha. Eu disse: olha, invista no jovem, é importante. Analisamos lá a pessoa e tal. Só que a pessoa entra, uma coisa muito importante, o jovem ele é intelectualizado, então ele já tem mais ou menos as fórmulas do que tem que ser feito ou não ser feito, em termos de juízos. Então às vezes ele não ouve a pessoa que tem mais experiência e que está acostumada a dar resultado e que garante aquele negócio funcionando. Então uma característica muito importante para um jovem é ouvir. E a gente quer dar ideias, que também é positivo, mas ouvir e observar antes de falar. Observar, afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Senão tu já chega dando opinião e nem observou bem o que estava acontecendo. Uma das coisas que as empresas se queixam muito, né? Olha, Josemar, a gente quer contratar um jovem e tal, mas a gente precisa que ele tenha uma disponibilidade à execução. Então, o que a gente vê? O cara chega ali, olha, eu já sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas e executar? Porque executar precisa unir as pessoas, precisa estimular as pessoas, precisa prestar um serviço para o colega, sabe? Tem que ter uma atitude de disponibilidade. Então, uma coisa muito importante na formação dos jovens é ser mais disponível. E nós intelectualizamos a pessoa porque ela sabe tudo de tudo, então ela às vezes entende que não precisa estar disponíveis a tarefas que não sejam muito específicas da sua dimensão. Olha, eu fui contratado por isso aqui, isso eu não posso fazer, né? Ou seja, ele não é disponível a nada. Então eu vejo uma falta de disponibilidade para o que está acontecendo, precisa ser resolvido aquilo. Mas eu não estou disponível. Então uma coisa muito importante é a disponibilidade, a humildade de observar, de ouvir, né? Porque às vezes quando a gente é jovem a gente já quer dar uma teoria sobre tudo às vezes, né? E uma coisa muito importante, que é a persistência. Tenho observado que existe muito fogo de palha, cavalo paraguaio. Eu entrei, eu faço um monte. O que precisar eu estou disponível e tal. Aí no outro dia tem uma coisa simples: fulano, podia ver isso para mim? Você não faz. Uma característica que a gente tem notado muito nos jovens também é protelar, né? O indivíduo pode fazer agora, mas ele deixa para fazer mais tarde. Um dos grandes problemas da juventude é a distração com as mídias, ou seja, nós hoje, a gente vê nas empresas, as pessoas não conseguem mais se concentrar, porque na faculdade, a gente sabe que nós damos aula na universidade, há uma distração muito grande com as mídias em sala de aula, os professores reclamam, os colegas reclamam e tal, e você entra com esse hábito para dentro de uma organização, então ter um grau de concentração para começar um negócio, terminar com qualidade, é muito importante. E uma coisa que hoje eu tenho observado que os jovens que estão se destacando, eles não só fazem, eles procuram fazer muito bem feito. E outra, eles têm uma preocupação em melhorar os processos, em melhorar os resultados. E uma coisa que nós precisamos incentivar: iniciativa. Tem muitas pessoas que até são bonzinhos, como a gente diz. Josemar, ele é bonzinho, porque o que a gente pede ele faz, mas ele só faz o que pede também. Ele não consegue enxergar as coisas. Por que não consegue enxergar? Porque é muito intelectualizado, muito imaginativo, não tem boa observação. Então nós hoje, como sistema de ensino mundial, nós prezamos muito pelo raciocínio lógico, domínio conceitual e imaginação e a capacidade de formular ideias. Mas tiramos da pessoa os 5 sentidos, a observação. E aí nós criamos pessoas que têm uma qualidade menor na relação com o agora. E, professor, numa entrevista de emprego, quais são as principais características avaliadas? Pois então, uma das coisas que a gente observa é que até a semana passada uma pessoa disse: Josemar, eu vou passar por um batalhão de entrevistas, né? Coisa muito importante, o jovem, quando vai fazer uma entrevista, é ter claro: o que eu quero fazer nessa empresa? Eu quero trabalhar.
Eu quero procurar melhorar esse lugar, contribuir com esse lugar. Isso tem que ficar claro dentro. Não é eu quero emprego, eu preciso de um dinheiro para pagar minhas contas que nenhum falou numa entrevista. Olha, eu na verdade comprei um carro à prestação e uma moto à prestação. Então eu preciso desse emprego para pagar as prestações da minha moto e meu carro. Quem é que vai contratar uma pessoa que quer pagar as prestações? Não, eu vou contratar alguém que entre aqui para dentro. Pensa, nós vamos contratar alguém para a rádio. Quem que a gente quer? Uma pessoa que nos ajude, que colabore com a gente, que seja disponível, que entre para dentro e contribua para que isso aqui fique melhor. Para que esse ambiente seja mais agradável, para que não seja mais um peso também, né? Então, uma pessoa, quando é contratada, o que se espera? Que ela entre naquele lugar e melhore, aprimore, mantenha o que tem de bom ali dentro. Legal, professor. Desculpe, vou ter que interromper, porque a gente tem só mais um minutinho, um pouco menos. Queria deixar o espaço aberto para você lembrar, então, aquelas pessoas que querem participar desses 2 cursos, né? No dia 2, no dia 11 e 12. Então, um curso que, de fato, é uma paixão que eu tenho, responsabilidade social, eu vejo que nós, como universidade, como professores, o meu programa de mestrado, doutorado em Direito, ele tem toda essa preocupação do aprimoramento das pessoas, porque são as pessoas que fazem as instituições. A gente está vendo aí, nós temos um país rico que tem um potencial enorme, mas algumas pessoas não estão conseguindo ser coerentes com a necessidade do nosso país. Então, sendo assim, a gente precisa estimular os jovens a ter uma carreira melhor, a se conduzir de um modo adequado nesse processo, não serem tão imediatistas. Para isso, dia 2, nós estaremos aí com um grupo de jovens fazendo esse trabalho, procurando a construção de competências juvenis para cidadãos melhores, para pessoas responsáveis que vão fazer uma sociedade ir à frente de um modo muito melhor, mais ético e evolutivo. E dia 11 e 12 teremos um outro curso especificamente sobre inteligência emocional e resultados. Resultados existenciais para a sua vida pessoal e para a vida profissional, para a vida empresarial. Os 2 em Balneário Camboriú, Os 2 em Balneário Camboriú. Contato? Quer deixar algum contato? Sim. A nossa empresa Criterium Consultoria Empresarial. O telefone é 3366-5226. Também fica o nosso site www.criteriumconsultoria.com. Depois a gente põe os links lá no nosso blog. Professor Josemar Soares, a gente quer agradecer a sua presença e a gente se despede de mais um Viva Voz, né, Juni? Nós agradecemos a você que esteve acompanhando o Viva Voz. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.